Olá! Eu sou a Amanda do M Livros, esse é o meu canal no YouTube e seja você muitíssimo bem-vindo à primeira resenha desse perfil. Eu costumo fazer muitas resenhas pelo TikTok, mas no YouTube eu não achei que seria muito viável trazer resenhas por aqui. Afinal, eu leio muitas coisas, né? Imagina só, seria uma resenha a cada 2 dias e ainda assim eu não sei se daria conta. Viraria quase que um perfil só de resenha. Então chegamos à conclusão de que seria interessante trazer por aqui somente resenha dos livros que mais me marcaram. Seja por uma coisa boa ou uma coisa ruim. Não necessariamente resenhas positivas. Mas enfim, chegamos à conclusão de que seria interessante, e aí o primeiro livro a vir aqui estrear esse quadro é Uma Vida Pequena, como você já viu no título e na thumb desse vídeo. Já adianto que essa é uma resenha consideravelmente positiva, afinal, dei 5 estrelas para esse livro aqui. Mas foi uma nota que eu levei um tempo ali para conseguir fechar. A minha impressão sobre o livro, eu acho que ela é muito mais complexa do que uma resenha de 3 minutos no TikTok e por conta disso teremos essa resenha gigantesca aqui. Eu não sei exatamente quanto tempo ela vai durar, mas até o momento já temos 4 minutos de vídeo. Eu não falei nada ainda, tô na introdução. Mas vamos lá. O que eu queria fazer com esse livro aqui? Eu quero dar minha opinião pra vocês. Eu peguei esse livro aqui pra viajar comigo. Eu viajei agora no início de janeiro e eu levei o querido. Porque muita gente me disse que era uma leitura densa e às vezes enfadonha. Então eu precisava de um lugar onde eu fosse obrigada a focar. E nada melhor do que 5 horas sentada com a minha bunda dentro de um carro. Com toda certeza foi o que me deu ali o gás inicial pra, começar o livro. Não pra finalizar, eu finalizei na viagem mesmo. Inclusive muitas pessoas pontuaram de que seria uma viagem muitíssimo divertida. De fato foi, porém eu entendo. Eu quero dar a minha opinião aqui sobre o livro de uma forma geral, mas eu sinto que eu não consigo só começar a resenha sem contextualizar a história primeiro. Então teremos um vídeo aqui um pouco mais complexo do que eu sinto que nós fizemos nas últimas vezes. O que faremos então? Eu vou tentar deixar aqui na legenda para conseguir facilitar a vida de vocês, se eu lembrar, espero que eu lembre, mas vou tentar deixar aqui na legenda as partes desse vídeo, para vocês conseguirem se localizar. Então, onde começa ali a introdução, onde começa o resumão do livro e onde começa, de fato, a minha opinião sobre essa história. Porque eu sinto que para poder falar o que eu achei, primeiro eu preciso te contar sobre o que é. E eu sei que muitas pessoas ficam curiosas para saber sobre o que o livro se trata e não tem exatamente muita vontade ali de ler, então eu vou fazer um resumo que na verdade é um resumo mesmo, tá? Com todos os spoilers possíveis e imagináveis. Então se você quer somente a minha opinião, daí você pode pular direto ali para 1 minuto que eu vou botar aqui na legenda e lá você vai pegar somente a minha opinião e não o resumão. Vai que você também já leu o livro, não quer sofrer isso aqui tudo de novo, eu te entendo, não te julgo não. Então vamos deixar aqui essas opções. Primeiro eu vou dar uma resumida na história, vou tentar resumir mesmo, o livro é muito grande, são quase 800 páginas e é uma história não linear. Então fica um pouco difícil ali de saber exatamente em que momento do livro cada coisa aconteceu. Porque em um momento os personagens têm 28 anos, no outro tem todo mundo 52, passa de volta todo mundo com 33. É difícil de acompanhar ali a ordem cronológica dos acontecimentos. Eu tentei procurar um resumo na internet decente, que fosse me ajudar aqui a fazer esse resumão, e não encontrei. Tudo bom? Não encontrei em lugar nenhum um bom resumo que seguisse ali a ordem cronológica dos fatos, então vamos com base nas vozes da minha cabeça, tá? Talvez a ordem dos acontecimentos, da forma como foram contados no livro, não esteja exatamente igualzinho, mas te garanto que eu vou passar por todas ou quase todas as desgraças dessa história para conseguir te dizer se, na minha opinião, ele é tão traumatizante e tão triste quanto as pessoas dizem que ele é. Para começar, vamos ali com o contexto da coisa. Eu já conhecia por alto a existência do livro, assim. Vi muitas pessoas que eu acompanho, que eu gosto de seguir, que eu gosto de consumir o conteúdo, lendo o livro e tendo opiniões bem polêmicas sobre o livro. E aí, o livro tem toda uma série de nuances para tentar passar aqui, porque eu acho que é muito difícil você dar uma opinião sobre a história sem falar, por exemplo, da opinião da autora sobre terapia, que é uma coisa muito específica e a gente vai chegar lá mais pra frente nesse vídeo. Eu sinto que a sua experiência, de uma forma geral, de vida, vai influenciar muito na sua leitura. Eu acho que gostar desse livro vai muito além de indicação. Então, eu gostei? Sim. Eu te indico? Não necessariamente. Não é um livro que eu vou falar por aqui com tanta frequência, vocês não vão me ver panfletando esse livro aqui dia sim, dia não, porque eu não acho que é uma leitura que funciona pra todo mundo e eu definitivamente não acho que todo mundo deveria ler esse livro. Né? Como, por exemplo, o Meu Pé de Laranja Lima ou A Guerra da Papoula, que eu tô aqui panfletando direto. Eu acho que é um livro que depende muito de muita coisa e a gente vai falar tudo sobre isso. Eu vou falar aqui por pelo menos 1 hora, eu tenho certeza, preciso de uma garrafa d'água. A Vida Pequena é um livro de 800 páginas que acompanha a vida de alguns personagens
personagens. Ela tem uma história, como eu disse, contada de forma não linear. Então, estamos no presente, do nada vamos voltar para o passado. A autora conta o futuro sem realmente você precisar passar por aquele momento. Então, ela te fala o que vai acontecer daqui a alguns dias. É uma forma de escrita que, embora não seja a coisa mais original do universo, me pegou bastante porque eu achei muito interessante. Foi realmente o que me prendeu na leitura. Eu acho que é um livro que vai ser quase que teletransportado pra dentro da história e talvez seja isso que machuque tanto assim. Você sente o que os personagens sentem porque a escrita é tão imersiva que você se sente parte desse livro. Agora, depois que eu finalizei, já tem alguns dias, deve ter pelo menos uns 6 dias que eu finalizei esse livro. Eu levei pra viajar, como eu falei com vocês, e eu não consegui ler mais nada. Eu levei outros 4 livros na viagem, eu levei o Kindle na viagem, eu tentei engatar em leituras diferentes ao longo da viagem e eu não conseguia. Eu sinto falta dessa história como se eu fosse parte dela, sabe? Eu sinto falta desses personagens, eu sinto falta dessa ambientação. Parece que foram personagens que foram tirados do meu convívio. E é um negócio muito bizarro, eu sei. Mas é uma leitura muito imersiva. Eu acho que eu não fico tão triste, tão desolada com o final de um livro desde a trilogia de A Guerra da Papoula. Eu acho que nenhuma outra história me deixou tão imersa assim, pelo menos não no ano passado, por exemplo. Eu acho que nenhum dos livros que eu li em 2025 me bateram tanto como esse livro aqui bateu. O livro acompanha basicamente, principalmente, 4 pessoas, 4 personagens. O Jude, que é o nosso protagonista, o Willam, o JB, ou JB, eu vou chamar aqui de JB mesmo, e o Malcolm. São 4 amigos que se conhecem ali no início da faculdade, no início dos seus 20 e poucos anos, se eu não me engano, não lembro. Acho que um ou outro, talvez o Jude tenha 19, 18, eles têm ali uma diferença de idade entre 3, 4 anos, os 4. E aí, eles se conhecem bem ali no meio da faculdade. Então, você vai vendo ali por alto os perrengues que eles vão passando juntos, as situações familiares que eles passam também. Nosso principal protagonista é o Jude, mas você acaba se apegando aos outros 3 também, porque o livro conta o ponto de vista deles também. Ele tem uma forma muito diferente de contar a história, foi realmente o que me pegou muito no livro. Leva um tempo, eu senti isso, eu vi que outras pessoas também. Às vezes leva um tempo pra você entender quem você tá acompanhando naquele capítulo, sabe? Alguns capítulos parecem escritos quase como que uma carta, outros capítulos parecem escritos no ponto de vista de uma pessoa, mas com um narrador independente. Então leva um pouco de tempo pra você se identificar ali às vezes. E ao mesmo tempo que isso foi um problema no início do livro, eu rapidamente peguei o ritmo ali da coisa e entendi que era uma coisa que nem sempre no início daquele capítulo você vai entender quem está narrando aquela história, qual é o ponto de vista que a gente está acompanhando. E eu acho que faz parte um pouco ali da experiência da leitura, sabe? Então talvez, se você pegar pra ler, você também se sinta um pouco perdido nesse início, mas eu acho que não é nada muito impossível, assim, de pegar no ritmo. Basicamente, nós temos ali o Jude, que é um estudante de direito, ele é um estudante excepcional, ele é um ótimo aluno, e ele tem esses 3 amigos muito próximos que já perceberam ao longo desse tempo ali que eles se conhecem, que o Jude sofre de dores crônicas na perna. Eles aprendem a lidar com aquilo ali de uma forma que não deixe o Jude desconfortável. Ele não quer sentir um peso, e isso é um ponto muito importante ao longo da narrativa. Isso é o que vai atormentar a história até o final. É essa sensação do Jude de se sentir um fardo o tempo inteiro. Ele não quer ser um peso pra ninguém, e ele tenta, de formas ali meio quase que impossíveis, não tornar o problema dele problema de outras pessoas, sabe? Então, logo no início do livro, nós temos ali o Willam comentando, ou os outros amigos comentando, que já perceberam alguns momentos onde o Jude sente uma dor muito forte e ele tenta fingir que não tá sentindo, mas eles já aprenderam a perceber. Então, eles acabam se afastando pra dar um tempo ali pra ele sentir aquela dor sozinho. Afinal, ele não quer ajuda. Acima de tudo, ele não quer ajuda, principalmente nesse início do livro. Então eles tendem a dar um espaço pra ele em alguns momentos, sabe? É uma amizade interessante, eu gosto dos 4 protagonistas, embora eu sinta que o JB, o JB, ele é um pouco mais difícil de gostar. E eu, talvez, exatamente por conta disso, ele seja um personagem um pouco mais complexo ali entre os 4. Mas a gente vai chegar lá. Calma. Nesse início do livro, nós temos especificamente o Jude e o Willam procurando por um apartamento. Eles precisam de um apartamento barato, afinal, nenhum dos dois tem dinheiro para gastar com isso, eles são todos meio prejudicados financeiramente, tirando especificamente o Malcolm. Eles precisam ali de um apartamento barato para os dois morarem e eles acabam encontrando um apartamento em Chinatown, se eu não me engano. É um apartamento pequeno, miserável, bem feinho, caquético e caindo aos pedaços. Mas é deles. Quando eles conseguem alugar ali o apartamento, eles se sentem muito felizes. É um apartamento pequeno, de 1 quarto só, então eles dividem uma cama de cada lado daquele pequeno quarto e vivem os dois muito bem ali de uma certa forma, o Willam e o Jude.
O Jude, inicialmente, ele é um estudante de direito claramente muito bom. Um grande prodígio ali, que você vê que terá um grande futuro na área desde o início do livro. O Malcolm estuda arquitetura e tem essa intenção de ter uma firma de arquitetura só dele. E dos três, ele é o único que vem de uma família bem abastada financeiramente. Ele tenta oferecer dinheiro aos amigos, que não aceitam em momento nenhum. Às vezes aceitam, mas por questões mais de vida ou morte do que realmente querer aceitar. Nós temos o Willam, que é aspirante a ator. Nesse início do livro, ele trabalha como garçom, mas você sabe que em algum momento aquela carreira ali, ela é promissora, ela pode decolar. E nós temos o JB, que é um pintor, um artista, e que, sua grande maioria ali do livro, faz quadros sobre os quatro amigos. Ao falar das relações mais pessoais dos protagonistas, nós temos as seguintes situações. O Jude, que ninguém entende muito bem qual é o passado dele. Esse é o grande mistério ali ao longo do livro. Você não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Você não sabe o porquê das dores na perna, você não entende o porquê de outras coisas ao longo da história, até que o livro te conte bem mais pra frente. Mas, principalmente, você não sabe muito sobre o passado dele em relação à família. Mas sabe-se no início do livro que ele não tem nem pai nem mãe, pelo menos não hoje em dia. O Willam tem um pai, tem uma mãe e tem um irmão que tem, se eu não me engano, paralisia cerebral. Ele é muito apegado ao irmão, mais até do que ele sente que o pai e a mãe são. Eles não têm uma boa relação, não são pais muito carinhosos, assim. E ele até comenta que na língua materna dele, na língua que ele fala com os pais, ele tende a soar mais frio, mais rígido, exatamente porque nunca teve essa questão mais amorosa com os pais. Então a língua materna dele é associada a uma coisa um pouco mais fria, sabe? Nós temos, então, o Willam, o Jude, o Malcolm, que tem pai e tem mãe também, mas também tem uma relação um pouco mais fria, assim. E nós temos o JB, que de todos eles é o que tem a melhor relação familiar. Ele tem pai, mãe, irmã, prima, ele tem muita gente ali na família, principalmente feminino, que tem uma ligação muito forte com ele. Então ele é visto como o príncipezinho da família, o menino de ouro da família. E ele sente que, embora ele entenda que os amigos não têm uma boa relação com a família, ele tem e ele merece essa boa relação com a família, sabe? Ele tem uma família boa e ele sente que ele faz de volta pra família o que a família faz pra ele. Então, mesmo que os outros não tenham uma boa relação familiar, ele tem. E ele se orgulha muito disso, embora não fale muito sobre isso com os amigos, porque ele entende que seria um assunto meio indelicado ali. Logo no início do livro, nós temos a situação com o irmão do Willam, que está cada vez mais doente e em algum momento, se eu não me engano, acaba descobrindo um tumor. Ele sente a necessidade de voltar para casa, de voltar para dar assistência aos pais, mas principalmente para dar carinho e para estar ali ao lado do irmão, mas ele não tem dinheiro para isso. O Malcolm acaba emprestando dinheiro para ele, ele volta para casa, ele vê o irmão, que acaba falecendo depois de um certo tempo. Ele sente que a conexão com os pais se tornaram ainda mais raras ali. Ele não sente essa necessidade mais de falar com os pais. Talvez o irmão dele, que tem um nome agora que eu não sei se eu vou conseguir pronunciar, mas seria algo tipo Heminen, assim, era a única cola que mantinha ele e os pais juntos. Então, a partir do momento que o irmão dele falece, eles acabam se afastando mais e mais. Ele tem todo esse instinto protetor em relação ao irmão, ele ama o irmão desesperadamente, mas não há nada que possa ser feito no final da vida do irmão dele. Então, ele perde o irmão, ele volta pra casa, uma pessoa um pouco mais triste, um pouco mais solitária, assim. Esse evento passa ao longo do livro e ele é comentado até muitas vezes mais pra frente, mas nesse momento eu sinto que a gente não vê tanto assim mais dessa relação, sabe? Eu acho que é mais pra apresentar a questão deles com o Malcolm, essa questão mais financeira do Malcolm, dar uma assistência, mesmo eles não querendo. Ele paga ao Malcolm a viagem que o Malcolm pagou, de 20 em 20 dólares ao longo do livro. Eu acho que apresenta mais a relação entre o quarteto ali do que realmente a relação do Willam com o irmão. Mas já é um momento muito triste e isso é bem no início do livro, tá? Página 40, 50, talvez. Também bem no início do livro, eles decidem, principalmente o JB e o Malcolm, se eu não me engano, eles decidem que deveriam dar uma festa de ano novo nesse apartamento novo, pequeno e caquético, sim, porém novo, do Jude e do Willam. E a festa, então, é organizada. O Jude se sente muito nervoso, muito ansioso com relação a essa festa de ano novo. E alguns dias, eu acho que 1 ou 2 dias depois, o Willam é acordado de madrugada com a notícia, na verdade é acordado pelo Jude de madrugada, com a notícia de que ele se cortou sem querer. Ele se cortou com a faca e ele se cortou muito, muito, muito profundamente. Ele precisa ser levado ao hospital, ou mais especificamente, a um personagem que é muito importante na história, que é o Andy. É o único médico que o Jude confia em não só
tratá-lo de uma forma geral, mas também é a única pessoa que ele confia pra vê-lo de corpo inteiro. Ele não quer mostrar o corpo ao longo do livro, isso é uma coisa, um ponto ali que é batido muitas vezes ao longo da história. Ele não quer que ninguém veja o corpo dele, e o Andy é a única pessoa que ele permite que o veja. Então ele acorda o Willam pedindo ajuda e dizendo que ele se cortou, e ele precisa, então, ser levado até o Andy. O Willam leva um tempo para entender, leva ele até lá, e quando chega lá, o Andy vai um pouco bruto ali, um pouco grosseiramente ao redor dele, comentar com o Willam se ele não percebeu que esse tempo inteiro o Jude vinha se cortando. Como eu imagino que vocês já saibam, eu também avisei já algumas vezes, esse é um livro muito, muito, muito pesado. Ele tem muitos pontos sensíveis ali que ele comenta bem extensamente ao longo da história, e eu sinto que talvez, se qualquer uma dessas coisas possa parecer um gatilho pra você, talvez seja legal não só você não ver esse vídeo, como você também não ler o livro. E aí, nesse momento, nós vamos falar da automutilação do Jude. É uma coisa que ele faz já há bastante tempo, o médico dele sabe disso, e até então o Willam não tinha percebido. Mas ele meio que tinha. Ele sente que tinha isso ali pra perceber, ele já havia notado que em momento nenhum o Jude usa blusas de manga curta, independente do calor, ele tá sempre com os pulsos ali com uma blusa comprida, tampando. Então ele sabia que tinha algo ali pra ele perceber, mesmo que ele tenha tentado ignorar ao longo do tempo, sabe? E exatamente por conta disso, ele se sente um pouco responsável também pelo que aconteceu. Nesse momento, o Andy, que é o médico do Jude, comenta algumas vezes que é impossível não ter percebido que isso acontecia, e isso já acontece há bastante tempo. Então o Jude, dessa vez, ele foi se mutilar e ele acaba perdendo a mão no que ele vai fazer e fazendo uma ferida mais profunda do que inicialmente, aparentemente, ele pretendia. Então, pensando nisso, eles voltam pra casa, depois do Jude tratar e conseguir enfaixar ali os machucados, eles voltam pra casa e o Jude se sente muito culpado pelo que ele fez, ele pede muita desculpa pro Willam, e eu sinto que é uma cena um pouco humilhante, assim. É muito triste, sim, é muito sofrida, já foi o primeiro momento da história onde eu me senti muito triste. Até então eu não tinha chorado horrores, mas soltei umas lágrimas porque eu acho que foi um momento muito genuíno de eu não quero dizer inocência, mas de vulnerabilidade, sabe? Você vê o personagem ali muito vulnerável, muito triste, ao mesmo tempo arrependido pelo que ele fez, mas disposto a fazer novamente, e você não sabe exatamente o porquê, o que motiva aquelas cenas, pelo menos não até o momento. Mas enfim, tudo isso por conta da ansiedade que ele estava por conta da festa do Ano Novo. E aí acaba acontecendo ali uma situação que eu não lembro motivada pelo quê, mas eles decidem ir ao terraço da casa. Tanto o Jude quanto o Willam, o JB e o Malcolm. E lá no terraço desse prédio, eles ficam presos. Eles não sabem como voltar, o prédio está fechado, eles gritam e gritam e gritam, a porta não abre, ninguém aparece para socorrer. Então eles decidem descer pela escada de incêndio que não dá realmente ali como voltar direto para a janela deles. Mas se alguém segurar um deles pelo pé e ele pular, seria possível. Então o Jude se oferece para fazer isso. Inicialmente eles não querem, principalmente o Willam, que acabou de ver essa outra situação dele, que foi muito sensível, muito vulnerável. E eu sinto que nesse momento, é o primeiro momento em que a gente percebe que o Jude ele não tem ali essa preocupação com a própria vida. Sim, ele quer de fato abrir a janela, ele diz que só ele sabe abrir a janela por fora, mas também parece uma coisa meio, se acontecer alguma coisa comigo, tá tudo bem também, sabe? É a impressão que te passa ali um momento, ou pelo menos foi a impressão que me passou. Mas eles acabam sim pendurando o Jude ali pelo pé, e o Jude pula pra escada de incêndio da janela do apartamento. O Willam vai logo atrás, ele não consegue esperar o Jude sozinho, ele tem medo de que o Jude tenha se machucado nesse pulo. Então ele acaba indo atrás, eles dois entram ali no quarto deles e o Jude fala pro Willam subir e ir lá liberar os dois. Ele fala, já vou, mas daqui a pouco, primeiro eu vou ficar com você um pouquinho. Então você começa a ver uma relação surgindo ali, que embora os quatro sejam muitos amigos, o Jude e o Willam são mais. A conexão deles é um pouco diferente do que com os outros dois. Depois dessa cena em específico, tem alguns outros momentos em que você vai percebendo a preocupação que os outros três têm com o Jude ao longo dos dias. Eles estão caminhando na rua e sempre um deles está próximo o suficiente para segurar o Jude caso ele caia, mas não próximo o suficiente para que ele perceba que tem alguém ali em stand-by esperando que ele caia. Então a vida deles giram em torno de estar ali para ajudá-lo, mas sem que ele perceba que eles estão ali para ajudá-lo de uma certa forma. E em algum momento ali, onde eles estão conversando extremamente chapados,
O Malcolm ou o JB, em algum momento, questiona o Jude o que aconteceu com a perna dele. Se ele não vai contar o que aconteceu com as pernas dele, por que ele não confia neles. E ele quer contar, mas ao mesmo tempo ele não quer reviver essa situação. Então ele diz que não foi nada de interessante. Foi uma coisa que aconteceu com um carro com ele quando ele tinha 15 anos. E é só isso. Alguns dos amigos deduzem que foi um acidente de carro, onde ele possivelmente estava dentro do carro, mas você percebe que o Willam tem uma impressão diferente. Ele percebe que o Jude não estava necessariamente dentro do carro no acidente. E isso fica ali como um ponto a ser conversado depois no livro, mas muito mais pra frente. Até então, é a informação que você tem sobre o que possivelmente aconteceu com o Jude. Algum acidente de carro envolvendo as pernas dele. Só. Logo depois dessa cena, ele se sente muito desconfortável ali com o que aconteceu. Ele não queria conversar sobre isso. E isso abre espaço para que ele se corte mais uma vez. Ele se corta como uma forma de espiar as coisas do passado dele que estão ali sempre remoendo e revivendo na cabeça dele. E ele começa a pensar na Ana. A Ana é uma personagem muito específica que eu sinto que tinha um potencial muito grande e ela acaba durando muito pouco. Mas ela ainda é importante porque eu sinto que ela é o primeiro ponto de esperança que nós temos no passado do Jude. O que ele nos conta da Ana até o momento é que ela foi uma assistente social que encontrou ele logo após o acidente de carro. E que aquele momento ali, aquela conexão com ela, que foi sendo construída muito aos poucos, porque ele não queria reviver tudo aquilo do passado dele, que você ainda não sabe qual é, e eu não sabia também até o momento. Mas ele não queria reviver aquelas coisas, ele não queria conversar com alguém, mas ela era tão solícita, ela estava sempre ali para tentar ajudar, e ela parecia genuinamente interessada em ajudá-lo. Então, em algum momento, ele aceita escrever uma carta, que foi o que foi necessário para condenar o Dr. Traylor. A gente não sabe o que é, nem o que fez, mas ele foi importante na história do Jude, e isso é uma das últimas coisas que nós vamos descobrir ao longo da história, inclusive. A Ana é uma pessoa muito gentil, que vai ajudando ele ao longo do tempo, ele se apega a ela, é a primeira pessoa que ele pensa em contar a história dele de verdade, quando ele tem, se eu não me engano, 15 ou 16 anos. É ela que ajuda ele, inclusive, a se inscrever para a faculdade, ela dá todo o suporte do mundo, mas ela morre. É dito ali que ele foi percebendo aos poucos, sim, que ela se tornava cada vez um pouco mais magra, um pouco mais doente, mas ele não queria meio que acreditar que a única pessoa que tinha oferecido a mão a ele esse tempo inteiro fosse deixar ele em algum momento. Então, as últimas coisas que eles conversam ali é ela pedindo desesperadamente para que ele converse com alguém, que ele se abra com alguém, que ele converse com um terapeuta, que ele conte a história dele para alguém, porque a vida ela não é feita somente de coisas ruins. Pessoas boas ainda podem aparecer, coisas boas ainda vão acontecer com ele, mas ele, embora ele tenha esse conselho ali dentro dele o tempo inteiro ao longo do livro, ele não consegue segui-lo por muito tempo. Então, ele não conta a história dele para ninguém, mas ele se arrepende de não ter contado pra ela o quanto ele pôde. Nesse momento da história, nós temos ali um outro personagem muito bom e muito importante. É um dos personagens mais importantes de toda a narrativa, na minha opinião, junto ao Andy e ao Willam, que é o Harold. O Harold, se eu não me engano, foi um professor do Jude. Eu não sei exatamente o que ele foi, agora eu não consigo lembrar, mas ele era como um mentor pro Jude ao longo do livro. Ele acho que foi professor dele e ele acaba conseguindo um emprego pro Jude na promotoria. Na promotoria? Eu acho que sim, se não for eu vou botar aqui a correção, mas ele consegue um emprego pro Jude e ele decide levar o Jude pra sair pra comprar roupas pra trabalhar. Inicialmente o Jude fica ofendido, ele não quer aceitar aquele favor que parece mais uma esmola do que qualquer outra coisa, mas o Harold tá irredutível. Então ele diz que já pagou e eles não vão devolver o dinheiro, então assim ele compra ternos e camisas sociais pro Jude usar. E ele se sente extremamente feliz, mas ao mesmo tempo extremamente humilhado por essa situação, sabe? Por esse ato de bondade muito aleatório. Pra ele parece muito aleatório. Eu sinto que a história tem uma coisa que é muito importante, que são os dias de ação de graças. A história é quase que contada por eles, todos os anos nós vemos onde eles passaram os dias de ação de graça. O tempo vai avançando ao longo do livro, então embora eles comecem com 20, passa a ter 30, 40, 50, o livro realmente avança bastante no tempo. E em vários momentos nós vemos os dias de ação de graça e onde eles passaram. E a sua grande maioria, o Jude passa com o Harold e com a Julia, que é a mulher do Harold. É um casal sem filhos. O Harold até teve um filho muito tempo atrás, mas ele acabou perdendo essa criança quando tinha acho que 5 ou 6 anos. Jacob, que é o filho dele, acaba morrendo e ele não tem mais filhos depois disso. Era um filho que ele teve com a ex-mulher, que na verdade não é a Julia.
e ele e a Júlia nunca têm filhos. Então, o Jude entra ali, frequentando sempre a casa da família, principalmente no jantar de ação de graças, e vai se tornando uma espécie de filho em um certo momento da história. Então, ao longo do livro, coisas vão acontecendo e em algum momento o Harold convida o Jude para ser filho dele. Eles querem adotá-lo oficialmente, mesmo que agora, ao longo do livro, ele já tenha quase 30 anos, ou 30 anos, se eu não me engano. O Harold e a Julia também, mas principalmente o Harold, eles se mostram muito curiosos sobre o passado do Jude. Como esse jovem que agora é tão extraordinário, se tornou tão extraordinário assim. E o Jude sempre se esquiva dessas perguntas, ele não quer contar. Principalmente porque ele tem muito medo. Ele não quer que as pessoas saibam, porque senão as pessoas vão, obviamente, na opinião dele, se afastar dele. Ele foi uma pessoa ruim, ele fez coisas horríveis, ele não merece esse carinho, ele não merece essa atenção, ele não merece que essas pessoas cuidem dele. Então ele não quer que ninguém saiba tudo o que ele fez e tudo que foi feito com ele ao longo do tempo. Então, embora o Harold e a Julia insistam nisso, principalmente o Harold, insistam muito nessa questão de tentar entender o que aconteceu com ele sempre se esquiva disso. Então, na semana pré-adoção, quando o Harold diz que precisa conversar com ele tá tendo momentos muito ruins ali. Dentro dele, esse é o momento em que o Harold vai perceber a pessoa horrível que ele é e vai afastar ele pra sempre. Vai expulsar ele da casa, vai dizer que nunca mais quer vê-lo, porque na cabeça dele faz muito sentido, com base em tudo que ele fez. O que, mais uma vez, até o momento, nem você nem eu sabemos o que é. Então fica aquela dúvida do que possivelmente ele possa ter feito no passado dele, que é tão pesado ao ponto das pessoas quererem se afastar dele depois de descobrir por que ele não conta, o que é tão pesado assim, o que possivelmente aconteceu. E ainda assim o Harold e a Julia decidem adotá-lo. Ele se sente muito feliz, e aí foi nesse momento da história que eu pensei que talvez o livro não seja tão triste assim, porque sim, coisas ruins já aconteceram até então. O Jude, frequentemente, ele tem feridas que abrem na perna dele e soltam pus e soltam casca, e ele se sente nojento, ele tem nojo das pernas, ele não quer que ninguém veja, ele não quer que ninguém veja esses momentos de fraqueza. Então, assim, até o momento, o livro era muito triste, sim, mas eu via um grande ponto de bondade, de coisas boas acontecendo na vida dele. Então, me parecia uma vida pequena e muito triste, mas talvez não tão triste assim. Mas eu era trouxa, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que ainda ia vir, calma. Ele não consegue pensar em nenhuma outra coisa, senão no fato de que ele vai ser abandonado pelo Harold, pela Julia. Eles vão decidir não mais adotá-lo, isso vai dar errado, porque mesmo depois que eles fazem o convite, ainda leva um certo tempo ali pra trocar a certidão de nascimento dele, pra fazer todo o trâmite judicial da coisa. Então ele tem certeza que é nesse meio tempo que eles vão desistir. É nessa época que ele tenta atentar mais vezes contra a própria vida. Ele faz cada vez mais cortes e sempre levado ao Andy, ele tem consultas ali meio que semanais, assim, e semanalmente o Andy faz ali uma vistoria dos cortes. Ao mesmo tempo que ele quer internar o Jude, ele não quer internar o Jude contra a vontade dele, porque ele sente que talvez esse seja o último empurrão. Embora o Andy pense o tempo inteiro em internar o Jude, ele sente que talvez fazer isso seja o último empurrão que o Jude precisa para de fato atentar contra a vida dele de uma forma mais séria. Então ele quer que seja uma coisa voluntária, mas o Jude não quer fazer isso e ele sempre implora para que isso não seja feito. E eles entram ali quase que num acordo, assim, de que ele se cortaria menos e somente quando ele achar que é muito necessário. É uma situação toda muito difícil ali no livro, tanto de ler quanto de conseguir compreender as motivações dos personagens. Mas eu sinto que de uma certa forma você consegue entender. E é revivendo ali um pouco desse passado que o Jude começa a contar pra gente sobre o irmão Luke, que é um dos personagens também mais importantes de uma forma negativa pra narrativa. Ele fala que ele foi criado num mosteiro antes de passar pra casa de adoção. E isso é um ponto muito importante, a idade que ele tinha na época do mosteiro, que aparentemente ele fica lá até os 7 anos. Ele é instruído de forma escolar ali, mas ao mesmo tempo ele vive situações muito pesadas ali quando ele começa a roubar dos irmãos do mosteiro. Ele rouba esse pequeno pente ou uma pedrinha, às vezes um isqueiro, coisas pequenas, e uma hora ele é pego. E nesse momento que ele é pego, nós descobrimos o porquê da cicatriz na mão dele. Aparentemente, nessa parte da mão, ele tem uma cicatriz que tem bastante relevo, onde um dos irmãos passa azeite de oliva na mão dele e acende o fogo. Essa é a primeira cicatriz grande dele, que nós vamos rever ali ao longo da história. Afinal, ele tem muitas outras, não só na perna, mas principalmente nas costas e nos braços também.
E ele comenta que é ali no mosteiro que ele se apega a um único irmão, que é o irmão Luke. De todos os irmãos do mosteiro, era o único que não batia nele, era o único que não se encontrava com ele de noite no quarto, era o único que não fazia essas visitas noturnas. E nesse momento do livro, é dito exatamente dessa forma, tá? São visitas noturnas feitas pelos irmãos do mosteiro. E você não sabe que visitas são essas, mas ao mesmo tempo, obviamente, você sabe o que é. Eu me recusei a acreditar um pouco, enquanto o livro não me disse com as palavras exatas, eu me recusava a acreditar. Eu queria imaginar que tinha alguma coisa ali subtendida, que não isso, mas não tem, é exatamente isso. Em algum momento, o irmão Luke oferece a ele uma saída. Esse é o único irmão que não trata ele mal, que jamais visitou ele de noite, que jamais queimou ele, ou castigou ele, ou bateu nele. E esse irmão comenta o tempo inteiro que ele é um pequeno passarinho muito... Qual é a palavra? Sapeca, assim, sabe? Não é uma criança malvada, ruim, não. Ele é muito sapeca, ele faz muita besteira. E que eles poderiam sair dali um dia, quem sabe, morar os dois numa cabaninha pequena na floresta. E ele se agarra desesperadamente a isso. Eles viveriam das coisas que eles sabem plantar. Afinal, ele aprende muito isso ao longo do tempo no mosteiro. Ele também aprende a cantar, ele aprende a tocar piano. Ele tem ali uma série de skills, de habilidades, que ele sente que seriam incríveis se eles dois morassem sozinhos numa pequena cabaninha da floresta. Então ele se agarra a esse sonho ao longo desse tempo no livro. Em algum momento ali, enquanto o Jude revive essa história, o JB faz a sua primeira amostra de arte. E nessa amostra de pinturas que ele fez, tem pinturas muito, muito, muito sensíveis, tem pinturas belíssimas que mostram a alma das pessoas, e talvez esse seja o grande problema. Essa amostra em específico retratava os 4 em vários momentos ali deles. Quando o Jude descobre que o JB pretende fazer essa amostra de arte, que ele tem essa intenção de tirar fotos e aí depois pintar essas fotos para expor, ele não aceita muito bem, ele não lida muito bem com isso. Ele não quer ser retratado de forma alguma. Ele não gosta de se olhar no espelho, ele se sente extremamente repugnante e ele não quer que outras pessoas o vejam. Então, inicialmente, ele lida muito mal com isso. Mas o JB promete para ele que, independente de quais fotos ele tire, todas elas serão mostradas primeiro ao Jude. E o Jude vai aprovar as que ele pode pintar. Então, com base nisso, ele aceita e agradece muito, pede desculpa por ser assim, mas agradece muito essa consideração do JB, e o JB promete que, independente de qualquer coisa, ele fará isso. Mas chega na época da mostra e, veja só, ele não faz. Ele sente que as melhores pinturas são as que jamais o Jude teria aceitado. Então ele decide pintar o Jude mesmo assim. E o Jude só descobre quando chega na amostra. É só ali que ele descobre que tem, por exemplo, um quadro dele numa crise de dor intensa, extremamente intensa, perdido, olhando pro nada, em dor, em pânico. E o nome do quadro, esse quadro específico, é Jude após, ou durante, se eu não me engano, a doença. Ele lida muito mal com aquilo. O Willam imediatamente toma ao lado do Jude e eles brigam ali e param de falar com o JB por um certo tempo. O Jude decide que só existe uma única forma realmente de voltar ali à amizade deles, e é com o JB devolvendo esse quadro em específico, entregando esse quadro de volta pro Jude, ele destruindo esse quadro, ele sumindo com esse quadro específico. Tem outros quadros, sim, que ainda assim machucam, são outros quadros que também expõem ele de alguma forma, mas esse quadro específico, ele foi o maior quadro da exibição. Ele foi muito bem visto, ele teve uma proposta para ser comprado para um museu, porque é um quadro que realmente passa uma vulnerabilidade muito grande, e esse é o grande problema do quadro. Então, depois de algum tempo, o Jude tá trabalhando ali, ele tá no escritório dele, a faculdade já acabou, já se passaram alguns anos desde o início do livro, bons anos já. A carreira do Willam começa a decolar, ele começa a fazer alguns filmes, algumas peças de teatro maiores. O Malcolm também tá indo muito bem com a firma dele, o JB tem essa amostra que é muito bem sucedida, e o Jude também já tá avançando bastante no trabalho dele, se tornando um advogado cada vez melhor. E ele recebe no trabalho dele, em algum momento, essa caixa com esse quadro específico. Ele vê o quadro e ele não quer o quadro. Ele nunca quis o quadro, na verdade. Embora aquele quadro que ele receba agora seja um pedido de desculpa do JB, ele nunca quis o quadro. Ele também não quer olhar para aquele quadro. Se eu não me engano, ele doa o quadro pro museu que inicialmente ia comprar o quadro. É só pela ação de pedir desculpa e de saber que o JB tá disposto a cumprir a promessa que inicialmente ele tinha feito.
fica óbvio pra gente que o Willam tá disposto a ficar do lado do Jude, independente de qualquer coisa. E fica óbvio pro JB de que talvez ele não seja ali, na opinião dele, a prioridade do quarteto, sabe? As pessoas tendem a proteger o Jude e não ele, não entendem o ponto de vista dele, o quão grande aquele quadro teria sido pra história dele, sabe? E aí, desde essa situação, desde a adoção, desde a briga deles, mais algum tempo se passa. Nesse momento, o Willam já tem uma carreira até bem consolidada, ele se torna de fato uma estrela, todos eles avançam um pouco ali no termo da carreira deles. E o Willam e o Jude já não moram mais juntos. O Jude continua um bom advogado, ele continua criando ali toda uma base, sabe? Começa a ser conhecido no meio dele, e o Willam também. Agora eles passam ao longo do livro, eles andam e encontram grandes prédios com fotos do Willam estampados, ou matérias sobre o Willam, filmes e filmes e mais filmes e mais filmes do Willam. Ele se envolve romanticamente com várias mulheres ao longo do livro, e inclusive uma delas é bem importante. Eu não lembro em que parte específica da história ela entra, mas eu acho que isso não faz muita diferença cronologicamente, então eu vou falar agora. Que é a Philippa. A Philippa, ela tem todo um sonho de viver uma vida com o Willam. Em algum momento eles estão ali conversando sobre uma casa que eles vão ter, uma fazenda, com não sei quantos quartos, e ele comenta que precisaria de um quarto a mais, afinal o Jude vai morar com eles. E ela não lida muito bem com aquilo ali, ela não entende, ela não vê sentido nenhum naquilo, eles brigam e eles acabam se separando. O Jude, ele sempre percebe essa questão do Willam fazer questão de botar, de acrescentar ele em qualquer momento da vida do Willam, independente se seja com outra pessoa, e ele não quer ser um fardo, ele não quer ser um problema, mas ao mesmo tempo ele se sente muito feliz de saber que alguém pensa nele, mesmo independente de tudo que ele fez, alguém pensa nele dessa forma. Então, mesmo que ele sinta que talvez ele tenha acabado ali de uma certa forma com esse relacionamento do Willam com a Philippa, ele se sente bem de ter sido incluído na vida, no futuro do Willam. A gente descobre que o Willam e o Jude já não moram mais juntos. O Willam tem um grande apartamento, um apartamento ótimo, mas o Jude ainda mora naquele apartamento caquético que eles moravam antes. E é nesse momento que nós temos uma outra cena muito triste na história. Quando ele chega no apartamento, eles moravam, se não me engano, no 6º andar, e descobre que o elevador não tá funcionando. Em vários momentos ao longo do livro, quando o Jude sente muita dor nas pernas e as crises de dores começam a ser mais frequentes, ele precisa usar cadeira de rodas. E isso acontece em vários momentos ao longo do livro. E esse é um dos momentos onde ele está na cadeira de rodas, onde as pernas já estão cheias de feridas que não estão fechando, já tem meses que as feridas estão abertas, soltando pus, criando casca, mas não fechando, sendo tratadas pelo Andy, mas são infecções que não tem muito o que ser feito. E quando ele chega no apartamento, ele percebe que o prédio não está com elevador, ele precisa subir pro 6º andar. E ele não sabe como. Ele quer ligar pro Andy, mas ao mesmo tempo ele não quer atrapalhar a vida do Andy mais do que ele sente que ele já atrapalha. Ele tenta ligar pro Willam repetidamente e o Willam nunca atende, talvez ele seja com uma namorada ou algo assim. Ele pensa em ligar pro Malcolm, talvez ele até ligue pro JB, eu não lembro quem são as pessoas que ele liga, mas ele não consegue falar com ninguém. Então ele decide escalar, se arrastar pelas escadas até o 6º andar. Então ele vai subindo aos poucos e às vezes ele tenta andar e ele acaba caindo e as feridas vão reabrindo cada vez mais porque ele precisa levantar a cadeira de rodas e levar também até o 6º andar, junto com os documentos dele, que ele acaba num ataque de raiva jogando tudo no chão, os papéis de trabalho e tudo mais. Então ele vai se arrastando, andando da forma mais capenga possível até o 6º andar e lá ele desmaia. E aí ele acorda no dia seguinte com o Willam dormindo no tapete do lado da cama dele, naquele apartamento horrível, merda que ele vive. O Andy avisa pra ele imediatamente que ele precisa sair daquele apartamento, que não dá mais pra viver ali, e ele sabe disso. Ele só não queria gastar dinheiro com isso. Ele guarda o dinheiro dele o máximo que dá, e você ainda não entende muito bem o porquê, mas ele guarda o dinheiro dele o máximo que dá, e por isso ele continua naquele apartamento barato e horrível, mesmo tendo dinheiro pra ir pra outro lugar. E aí a gente descobre que esse tempo inteiro ele esteve guardando dinheiro, porque ele ouviu falar de uma cirurgia que possivelmente ele poderia fazer, que diminui as cicatrizes e queloides que uma pessoa tem. Uma cirurgia a laser que ele poderia fazer nas costas dele. Ele queria guardar dinheiro especificamente para isso, para fazer a cirurgia, para melhorar o visual das costas dele, que tem muita ferida por conta das vezes que ele foi açoitado na infância. Ele acaba descobrindo, o Andy, na verdade, descobre, ele conhece o Jude bem demais, e ele acaba descobrindo sobre essa cirurgia e mostra pro Jude que a maior parte das pessoas que fizeram essa cirurgia, na verdade, tiveram resultados ruins depois. Essas feridas se tornaram ainda maiores,
se tornaram infecções maiores e ele implora para que o Jude não faça a cirurgia. E já que o Jude acaba levando isso em consideração e de fato não fazendo a cirurgia, então agora ele tem dinheiro. Agora ele tem muito dinheiro, ele não precisa mais guardar dinheiro para isso. E ele decide então comprar meio que um andar no prédio do Richard. É um outro personagem muito importante na narrativa, mas eu acho que não dá pra me aprofundar muito nele aqui. Então, se eu não me engano, o Richard está no 4º andar ou no 5º andar e ele tá no andar de cima. Inicialmente, é um grande galpão. Ele não tem nada pra botar ali. Ele nunca teve móvel pra esse tipo de coisa. E o Malcolm, que agora já tá decolando ali com a firma dele de arquitetura, monta uma planta gigantesca e quando ele vai apresentar pro Jude, isso causa uma grande briga entre eles. O Jude não quer que a planta seja o que o Malcolm fez. Ele fez um apartamento que fosse se adaptar às necessidades do Jude ao longo da vida. Eles sabem o tempo inteiro que em algum momento o Jude vai ter a mobilidade dele prejudicada. Eles sabem que em algum momento ele pode parar de andar. Isso é um futuro que é muito visível para todo mundo e embora o Jude concorde, ele entenda isso, ele não quer aceitar. Então ele percebe que o apartamento tem barras de segurança no banheiro, por exemplo. Ele percebe que o banheiro é grande demais para que uma cadeira de rodas possa passar sem dificuldade e rodar no banheiro. E ele se ofende por aquilo, mas ao mesmo tempo ele acaba aceitando e com o tempo ele se torna grato por essas mudanças. Em algum tempo depois, alguns anos depois, numa segunda amostra que o JB está organizando, ele acaba caindo muito pesadamente no mundo no uso das drogas. Ele acaba conhecendo uma pessoa chamada Jackson, que é de certa forma o traficante dele, e ele realmente mergulha nisso de uma forma muito absurda. Não tem ali o Malcolm pra ajudar no momento, eu acho que o Malcolm começa a se envolver romanticamente com a mulher dele, que é a Sophie, e o Willam tá viajando o mundo fazendo gravações, então ele acaba ligando pro Jude em algum momento. Mesmo depois de toda a situação que eles tiveram, eles ainda são amigos de uma certa forma, porque o Jude conseguiu perdoar tudo que aconteceu. Então ele liga pro Jude, pede que o Jude vá na casa dele e levante alguns pisos do chão onde tem metafetamina e drogas em outros lugares e joga fora. E o Jude faz exatamente isso. Passam-se alguns dias e o Jude vai mais uma vez na casa dele pra ajudar ele. E agora estão todos eles lá, o Willam já voltou de viagem, se eu não me engano o Malcolm tá ali também. Quando eles vão tentar limpar as coisas, conversar com o JB, ele começa a tirar sarro do Jude. Ele simplesmente começa a projetar ali um monte de coisa e falar um monte de besteira. E ele decide repetir essa imitação. Sabe? Então ele vira a cabeça, ele começa a babar, ele fica todo torto e começa a mancar, repetindo: eu sou o Jude St. Francis. E nesse momento, o Jude vê o maior medo dele acontecendo ali. Ele vê o que ele sempre achou que as pessoas viam. Ele sempre achou que as pessoas o viam dessa forma. E ali tá a prova de que, de fato, as pessoas o veem dessa forma. Não importa o quanto os amigos dele neguem, tá ali a prova. Um amigo dele, um grande amigo dele, um amigo dele que é muito próximo dele, fazendo essa imitação ridícula, exagerada, bizarra dele. Então uma coisa se quebra dentro dele naquele momento, sabe? Ele olha e ele vê, é isso que eu sou, eu sempre soube que eu era, as pessoas diziam que não, mas claramente eu sou. E nesse momento se rompe ali a amizade deles de uma forma, porque o Willam pega o JB pela camisa e mete um socão por dentro da cara dele. O Malcolm continua dos dois lados, tentando estar ali com o Jude e com o Willam, mas também dando um certo suporte pro JB, mesmo que tenha se afastado dele. E o Willam e o Jude acabam cortando essa amizade ali por bastante tempo. Eles se afastam dessa forma porque o Willam jamais toleraria alguém tratar o Jude dessa forma. Quando o Willam volta de viagem, eles saem sempre pra jantar, eles sempre estão ali juntos de alguma forma, e isso é sempre um grande problema nos relacionamentos do Willam, sabe? As mulheres com que ele se relaciona não conseguem entender essa fixação que ele tem por proteger o Jude acima de qualquer pessoa. Então ele se envolve romanticamente com várias pessoas e esses relacionamentos estão sempre fadados ao fracasso. Mas pra ele tá tudo bem, a prioridade é sempre o Jude, sempre vai ser o Jude, então ele meio que faz as pazes com essa situação, sabe? Em algum momento específico ali, quando eles vão jantar, uma das namoradas do Willam diz que tem uma amiga interessada no Jude. E o Willam nunca conversou sobre isso com o Jude. Ele nunca viu o Jude se envolver romanticamente com ninguém, seja homem ou seja mulher. Ele sequer sabe qual é a orientação sexual do Jude. Então ele decide questionar. Mesmo se sentindo desconfortável, ele comenta com o Jude que uma amiga da Robin, que é a mulher dele, a namorada dele, tá interessada no Jude. E o Jude imediatamente descarta.
eles acabam brigando ali naquele momento, porque o Jude não quer explicar o porquê, ele não quer entrar no assunto, e o Willan só quer tentar entender. Então eles acabam brigando ali, e o Willan vai embora perguntando: você não se sente sozinho? Você nunca se sente sozinho? E ele diz que não. Mas quando chega em casa, ele começa a conversar com ele mesmo, falando sozinho, o Jude, e ele admite que sim, ele se sente sozinho, na verdade. Então talvez seja o momento de se envolver com alguém. Talvez seja o momento de dar uma chance para outra pessoa. E é assim que em uma festa de uma firma ele acaba conhecendo um dos personagens mais repugnantes de todo o livro, que é o Caleb. Eles se envolvem ali conversando numa conversa, o Jude está sentado bebendo, o Caleb chega, conversa com ele, se interessa e pede o número do Jude e o Jude dá. Eles acabam saindo ali e se encontrando em algum outro lugar, onde o cara fica em choque em descobrir que o Jude manca. Ele diz que quando eles se conheceram, eles estavam sentados e ele não tinha percebido que ele mancava e, sinceramente, ele não se sente muito confortável. O Jude imediatamente já pede desculpas e o cara explica que é porque ele teve pais que ficaram doentes por muito tempo e ele sente que doença é uma mostra muito grande de fraqueza e ele não se sente confortável ao redor de pessoas doentes. Então o Jude tenta mancar menos quando o cara tá próximo. O relacionamento deles, que de uma certa forma ainda é um relacionamento, ele vai se tornando mais absurdo ao longo dos meses que eles vão ficando juntos, porque o Caleb vai ficando cada vez mais enojado pela doença do Jude, como o Jude demonstra fraqueza. Ele não gosta que o Jude ande de cadeira de rodas perto dele, então o Jude tenta se forçar a não usar, botando cada vez mais pressão, mais força nas pernas, que continuam a abrir feridas. E quando eles chegam no momento de ficar mais íntimos ali, o Jude diz que não se sente confortável. Ele não quer tirar a roupa e ele não quer que aquilo aconteça. E o Caleb diz que, na verdade, ele não precisa tirar toda a roupa, né? Só tem um pequeno pedaço ali que ele precisa ver. Então se começa ali nesse relacionamento deles uma série de abusos, tanto psicológicos, quanto físicos, quanto sexuais. O Jude, ao mesmo tempo que eu me questionava muito ao longo da história, nesse momento, se isso não era um sofrimento muito desnecessário, se já não era absurdo tudo que tinha acontecido no livro pra gente ainda chegar a esse momento, eu entendo que de uma certa forma na cabeça do Jude era aquilo ali que ele merecia por conta de tudo que ele já fez antes, que você ainda não sabe o que é. Então você fica sempre nessa sensação de que não é possível que uma pessoa mereça passar por tanto sofrimento. Eu comecei a me questionar muito nessa parte da história, se já não era sofrimento demais desnecessário, mas eu já te adianto que fica infinitamente pior, tá? Eu acho que essa foi uma parte muito pesada do livro, mas o livro se torna infinitamente mais pesado pra frente. Ao longo desse relacionamento deles, o Caleb começa a agredir ele fisicamente, às vezes em que o Jude cai tentando levar a comida, afinal ele não pode mais usar a cadeira de rodas, e o Caleb o empurra de uma escada, por exemplo. Em algum momento ali, o Jude e o Harold vão jantar e o Harold percebe que ele tá ferido, que ele tá machucado e tenta entender o que aconteceu. E nesse jantar, o Caleb aparece. O cara liga pra secretária do Jude e a secretária do Jude informa onde ele está com o Harold, que é o pai dele. E o Harold imediatamente pega essa situação, ele percebe essa situação. Ele percebe que o Jude estava envolvido romanticamente com esse cara e que esse cara estava agredindo ele. Então eles começam a brigar ali no meio do restaurante e o Jude se sente muito humilhado por aquilo. Então ele acaba descontando o ódio dele no Harold. Ele diz que o Harold não deveria ter falado nada, não deveria ter falado nada. Ele ia se virar, ele ia dar o jeito dele. Agora ele foi humilhado na frente de um monte de pessoas que sabem que ele estava apanhando de um cara e tudo mais. Então vira toda uma situação ali onde ele descarrega toda a raiva e o ódio dele, dessa situação, no Harold. Depois dessa briga, parece que o Caleb tem ali com ele a chave extra do apartamento e ele arma uma emboscada pra pegar o Jude quando está lá e ele agride o Jude cada vez mais. O Jude acaba sendo hospitalizado e aí tem toda uma discussão do Harold com o Andy, onde o Harold descobre tudo que ele não sabia que o Jude fazia esse tempo inteiro. Então o Harold volta pra casa e ele fica de quatro no chão, esfregando todas as manchas de vômito seco que tem, de sangue seco pela casa, de todas as agressões que o Caleb fez com o Jude esse tempo inteiro. E quando ele chega no banheiro, ele descobre a caixa de lâmina que o Jude sempre guarda embaixo da pia do banheiro. E aí o Harold acaba descobrindo que no quarto do Jude, na casa dele, onde eles passam sempre ação de graças, também tinha uma dessa. E que ele faz isso esse tempo inteiro. Então ele joga fora todas que ele consegue, ele limpa a casa da melhor forma que tá, e de alguma forma ali, eles entram num consenso de não contar pro Willan o que aconteceu. O Jude já se sente humilhado demais e ele não quer que o Willan saiba dessa situação. Então o Willan descobre que ele sofreu um acidente de carro e por isso ele tá do jeito que ele tá e a história continua daí.
E aí, após essa briga dele do Harold, esse afastamento deles, ele começa a se cortar, o Jude começa a se mutilar com mais frequência do que ele fazia antes. Então ele chega em casa e faz uns cortes bem profundos e começa a relembrar o passado. Então a gente volta para a história do irmão Luke e eles fugindo ali do mosteiro. Eles acabam fugindo, de fato, de carro e começa-se toda uma perseguição, não só da polícia, mas também, né, dos irmãos que tinham ali a guarda dele, enfim. E eles fogem e ficam vivendo naqueles hotéis de beira de estrada, que são bem comuns nos Estados Unidos. Eles ficam vivendo ali por bastante tempo. Ele sempre questiona o irmão sobre cadê a casinha dele, a cabaninha deles na floresta. E em algum momento, o irmão Luke começa a fazer uma chantagem emocional ali, toda uma manipulação com ele, dizendo que ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro e ele não sabe como trabalhar para fazer isso. Eles precisam muito de dinheiro e ele precisava trabalhar mais, mas ele não vai conseguir. Então o Jude, desesperado, começa a se oferecer para trabalhar. Afinal, ele sabe fazer muitas coisas. Ele sabe fertilizar a horta, ele sabe tocar, ele sabe cantar, ele sabe limpar, ele sabe esfregar, ele se oferece para trabalhar. E o irmão Luke pergunta para ele se ele tem certeza que ele quer trabalhar. E ele diz que sim, ele quer. Então é assim, a partir desse momento do livro, que o irmão Luke começa a prostituir o Jude para pessoas na beira de estrada. Eles vão de motel em motel, passando de tempo em tempo em vários lugares, e ele começa a dormir com homens que pagam o irmão Luke para isso. Então passam-se anos nessa situação, onde ele se prostitui todo santo dia por dezenas de clientes diferentes ao longo do tempo, ao longo da história. E se você bem lembra, como eu comentei, eles saíram do mosteiro quando ele tinha 7 anos. Essa situação persiste por bastante tempo. Inicialmente não dá muito certo pro irmão Luke, porque ele sente muita dor e ele chora muito, e isso é uma situação. Então ele tenta ensinar o Jude a fingir que ele gosta, e assim ele faz por muitos anos. O irmão Luke persiste nessa situação, isso dura por muitos anos, ele acha que vai parar com 11, depois com 12. Por fim, o irmão Luke promete pra ele que ele vai parar com 16, porque com 16 eles vão casar. Ao longo desse tempo, onde ele vai prostituindo o Jude quando o Jude é criança, chega-se num momento onde ele para de prostituir o Jude todos os dias. Em alguns dias ele não vai se deitar com outros clientes, porque ele vai se deitar com o irmão Luke. O irmão Luke fala que tá apaixonado por ele e eles precisam criar ali um relacionamento. Então ele começa a deitar com o garoto e indo além do que os clientes vão. E de alguma forma, na cabeça dele ali ao longo dessa história, enquanto ele vai contando essa história, com o irmão Luke é menos ruim, porque ele é mais carinhoso, ele é mais atencioso e dói menos de alguma forma. É realmente muito bizarro, é muito pesado, é muito absurdo. Assim, é difícil de escrever, então eu não vou me estender nisso, mas é basicamente isso que acontece por muitos e muitos e muitos e muitos anos, até que em um momento o irmão Luke é pego. Um dia eles estão deitados no quarto, fazendo o que o irmão Luke fazia com ele com frequência, quando ele tem 11 anos, se eu não me engano. E a polícia derruba a porta do hotel, começa a bater na porta, o irmão Luke corre pro banheiro, a polícia derruba a porta e encontra o Jude ali deitado na cama, e quando eles chegam no banheiro, o irmão Luke se enforcou com uma extensão, um filtro de linha, basicamente. Ou seja, anos se passam nessa situação, e ele nunca é responsabilizado pelo que ele fez, porque no final ele tira a própria vida. A partir daí, esse novo ponto da história só vai ser contado muito mais pra frente, mas eu vou aproveitar que a gente tá aqui pra gente não voltar nisso depois e vou falar então sobre os próximos anos, o que aconteceria ali, mesmo que a gente só descubra isso depois. Quando ele chega no orfanato, ele já é visto como uma criança que foi prostituída e por conta disso ele já tem uma série de doenças não tratadas ali. E já que o orfanato já possui esse histórico dele, já sabe essa história dele, ele continua a ser molestado no orfanato por todos os anos que ele fica ali. Ele até chega no momento em que ele acha que ele vai ser adotado por uma família e ele acaba não sendo, a família dá pra trás em algum momento. Ele é uma criança que não tem histórico familiar, pouco se sabe sobre ele e o pouco que se sabe não é bom, então isso não chama a atenção de nenhuma família pra adotá-lo. Ele fica ali o máximo que tempo que dá pra ele ficar, sendo molestado e abusado agora pelos conselheiros do orfanato. Realmente é um sofrimento que parece que não tem fim ao longo do livro. Depois de muito tempo ali no orfanato, numa noite em que ele tá sendo abusado por um dos conselheiros do orfanato, esse cara parece que tá bêbado e acaba desmaiando, e assim ele rouba a carteira do cara, o pouco de dinheiro que tem ali, e decide fugir do orfanato com 14 anos, eu acho. Então já passam 3 anos nessa situação e ele decide fugir do orfanato.
E assim se vai, a gente volta nessa parte da história só bem mais lá pra frente. Nesse momento, a gente volta pro passado não, pro presente, na situação onde ele acabou de se cortar no chuveiro e quando ele acorda ele tá no hospital. O Andy tá gritando com ele, tentando explicar que ele não pode fazer isso, que ele deu muita sorte de não ter nenhum problema nos nervos, de não ter nenhum dano ali mais extenso. Ele pede muita desculpa, o Jude pede muita desculpa pro Harold pelo que aconteceu, e eles tentam ali falar pra ele que ele precisa se tratar com alguém urgentemente, ele precisa consultar um terapeuta, mas ele não quer em momento nenhum. E aí tem toda uma questão do livro que talvez isso tenha a ver com o Dr. Traylor, que você ainda nem sabe quem é, porque ele era um psiquiatra. Mas eu não sei exatamente se o livro usa isso como uma justificativa ou não, eu não cheguei a uma conclusão, eu não vi muita gente falando sobre se essa repulsa dele o tempo inteiro ao longo do livro de se consultar com um psiquiatra se dá por conta do que aconteceu com o Dr. Traylor ou se tem alguma outra justificativa. Eu sinceramente não sei. Como eu disse, o tempo no livro passa de forma bem rápida, assim. Então, esse momento em que o Jude tenta tirar a vida de novo, ele tem 39 anos, se não me engano, e o Willan tem 43. O Willan acaba voltando de uma gravação no Sri Lanka e eles estão ali conversando, e o Jude diz que queria ter comemorado o aniversário do Willan, mas não pôde porque ele estava internado. E que eles vão comemorar de uma certa forma, eles vão dar um jeito e eles vão comemorar. O Willan volta a morar com o Jude por um certo tempo, ele acaba ficando ali na casa, no apartamento do Jude, pra não deixar o Jude sozinho, pra não correr o risco do Jude atentar contra a própria vida de novo. Então eles ficam nessa relação meio que morando juntos ali. E vários momentos durante a noite, o Willan ouve o Jude gritando muito o nome do irmão Luke. E num dos momentos onde ele acorda o Jude de madrugada no meio de um pesadelo, ele pede então que, já que o Jude não deu nada a ele de presente de 43 anos e o Jude queria muito dar alguma coisa, que o Jude então conte pra ele quem é o irmão Luke. Porque até então, embora a gente saiba o que aconteceu, os outros personagens ainda não sabem, ninguém mais sabe. E ele diz que ele não consegue falar sobre isso, o Jude vai ter nojo, o Willan vai ter nojo dele, não vai saber lidar com a situação, ele não quer contar. Então o Willan aceita que ele conte aos poucos e pergunta primeiro sobre a cicatriz da palma da mão. E ele se sente muito aliviado de uma certa forma, porque embora também seja uma coisa muito ruim de se contar, é mais tranquilo do que qualquer outra coisa que tenha acontecido com ele ao longo do tempo. Curiosamente, veja só que loucura, nesse momento do livro nós entramos numa parte da história que é chamada Os Anos Felizes. E eu, sinceramente, me recusei a acreditar. Eu não achei que era possível, eu não achei que tinha nada de feliz pra contar ao longo da história, mas de certa forma, é a parte mais bonita do livro. Ela começa agora. O Willan, conversando ali com o agente dele, diz que ele precisa fechar filmes que sejam gravados única e exclusivamente por ali, principalmente em Nova York. Ele não vai viajar o mundo, ele não pode abandonar o Jude, e o agente dele não entende. E ele até chega a comentar em algum momento que se o Jude fosse o amor da vida dele, ele entenderia, mas não é. E o Willan começa a se questionar se de fato não é. Ele começa a ver a relação que eles dois têm de uma forma muito diferente. E ele nunca se viu como nada além de um homem heterossexual, mas talvez não seja exatamente por aí. Então, essa questão da sexualidade do Willan, ela é discutida muitas vezes ao longo do livro, principalmente entre pessoas que vão entrevistar o personagem, mas nunca fica claro porque ele diz que ele não é um homem gay. Ele só é perdidamente apaixonado pelo Jude. Então aí nós começamos uma outra situação da história. Primeiro o Willan tenta conversar com o Andy e perguntar pro Andy o que fazer, se ele conta pro Jude ou não, se isso pode ser bem visto pelo Jude ou não, se o Jude sente a mesma coisa. Ele não faz a menor ideia, isso nunca tinha passado pela cabeça dele, mas agora faz muito sentido, parece muito claro. E o Andy, de uma certa forma, incentiva ele a contar, mas com um pé atrás e um certo medo. E ele decide contar pro Jude. Inicialmente o Jude fica em choque e o Willan questiona ele se ele nunca sentiu a mesma coisa, se ele nunca percebeu que a relação deles era diferente. E o Jude responde que ele sequer teria tido a audácia de imaginar algo do tipo. Alguém como o Willan se apaixonar por ele. Mas agora faz muito sentido. Como eu falei, a parte do tempo ali do livro passa assim muito rápido. Então no capítulo seguinte eles já estão juntos há alguns meses. Eles já assumiram esse relacionamento meio que publicamente, embora o Jude não quisesse e o agente do Willan também não. Ele seria agora somente cotado para filmes com personagens gays e ele não se importa, ele só quer ficar com o Jude. Então o relacionamento deles é anunciado publicamente. E existe muita coisa que vai acontecendo no meio da história aí, mas eu preciso dar uma acelerada nesse vídeo. Então basicamente, depois que eles começam ali a se envolver, o Jude, ele
tem os melhores dias dele, ele nunca foi tão feliz, ele nunca viveu um relacionamento tão bom. Alguém que estivesse ali o tempo inteiro por ele, pensando nele e quase respirando o ar que ele respira também. Mas ao mesmo tempo, ele começa a se preocupar frequentemente com a questão do sexo. Uma hora eles vão ter que se envolver sexualmente e ele não quer. Ele não sente o menor prazer naquilo e eles chegam a conversar sobre isso algumas vezes. E o Jude diz que não tá pronto ainda, e o Willam diz que tá disposto a esperar quanto tempo for necessário. Ao mesmo tempo que o Jude sente que não existe isso, que o Willam sempre foi uma pessoa que fez muito sexo, que se envolveu muito com outras pessoas ao longo da vida, e que ele tem certeza de que se ele não ceder a esse ponto, o Willam vai largar ele em algum momento. Isso é uma coisa que o tempo inteiro o Jude tá pensando no livro. As pessoas vão largá-lo em algum momento, a questão é só quando vão largá-lo. Mas pra ele é certo de que vão largar. Então, aparentemente, eles ficam 10 meses nessa situação, onde leva um certo tempo pro Jude se sentir confortável com o Willam. Então, o Willam dorme sem roupa e o Jude fica horrorizado, e levam alguns meses para que ele comece a dormir sem roupa também. O Jude sempre é toda noite abraçado pelo Willam quando eles dormem. E aí, num dos dias, logo após ele tirar a roupa pela primeira vez para dormir, o Willam abraça ele e solta. E ele não consegue mais dormir, ele fica em pânico. E no dia seguinte, muito humilhado, sem querer perguntar sobre isso, porque parece muito humilhante, ele decide questionar o Willam. Tipo, por que ontem à noite você começou a fazer aquilo e depois você parou? E aí o Willam questiona, tipo, te abraçar? Ele, sim. Por que você parou? E ele tem certeza que é naquela hora que ele vai falar que sentiu as cicatrizes e ficou enojado. E o Willam simplesmente diz que tava muito calor naquele dia. Foi só isso. É bem humilhante, é bem triste, realmente. Toda essa parte, o livro inteiro, mas essa parte em específico eu achei muito triste também. Acabam que eles ficam ali por um tempo e depois de 10 meses de relacionamento, eles começam a se envolver de forma mais sexual. O Jude não gosta em momento nenhum, mas ele diz que ele aprendeu muito bem com o irmão Luke e com os antigos clientes dele a lidar com aquilo. Então ele finge muito bem. E o Willam, ao mesmo tempo que ele tem esse pensamento de será que ele tá fingindo, toda vez que ele questiona o Jude diz que não, que na verdade é muito bom. Ele faz os barulhos certos nas horas certas, ele faz os movimentos corretos nas horas corretas. Então talvez seja bom mesmo. Ele não tem como saber. E até então ele não sabe todo o passado do Jude, ele ainda não contou. Acontece que para lidar com toda essa situação, para conseguir se envolver dessa forma com o Willam, ele sente que ele precisa espiar cada vez mais essas coisas ruins na cabeça dele. Ele comenta muito tempo que são como hienas que perseguem a carcaça do corpo dele o tempo inteiro. Então ele se corta mais pra lidar com isso. E embora ele ame o Willam desesperadamente, toda vez que o Willam sai pra gravar e fica algumas semanas ou meses fora, ele se sente mais aliviado, porque ele vai ter toda a parte boa do relacionamento, que é as mensagens que ele manda, o carinho, as conversas, as ligações, sem a parte que ele tem mais medo, que é se envolver fisicamente com o Willam. Em algum momento, o Willam acaba pressionando ele e descobrindo que nunca foi bom pra ele, e assim eles param de fazer isso. Ele dá um certo aval para que o Willam se envolva com outras pessoas para buscar sexo na rua, e às vezes o Willam faz isso, mas ele não se sente confortável, ele prefere não fazer se não for para fazer com o Jude, e eles não fazem, de fato, ao longo do livro. A partir desse momento, a partir do momento que o Willam descobre a verdade, de fato isso não acontece mais ao longo do livro. E por incrível que pareça, essa é realmente a parte mais tranquila e bonita do livro. Eles compram um grande terreno para construir uma casa, ao longo do tempo as coisas vão acontecendo e as feridas do Jude se tornam cada vez maiores na perna, e em algum momento ele encontra uma única saída, que é o que é indicado pelo Andy, que é amputar as pernas. Seria melhor se ele amputasse, possivelmente ele andaria melhor amputando as pernas do que sem amputar, do que ele andava antes mesmo das feridas. E inicialmente ele não topa, mas ele acaba aceitando e, na verdade, ele se adapta muito bem a isso. Ele realmente agora consegue fazer caminhadas maiores, tem uma qualidade de vida muito maior do que ele tinha antes de amputar as pernas. Mas ele ainda se sente muito mal com essa situação. É uma parte realmente muito triste também. O livro inteiro é muito triste. Não tem um minuto de paz até nos tempos bons da história. Em um belo dia, eu não lembro se eles vão fazer um jantar ou alguma coisa do tipo, isso já é bem mais pro final do livro, as últimas 100 páginas, provavelmente. Nesse momento, eu tava em pânico, porque muita gente me disse que o livro não tinha nada de bom, e qualquer coisa que fosse boa não iria durar.
Então, com esse pensamento em mente, eu sabia que ele e o Willam não durariam. E o que acontece é que um dia, acho que o Jude tá organizando ali um jantar, e dentro do carro temos o Willam, a Sofia, eu acho, que é a mulher do Malcolm. E o Malcolm, eles ainda são muito amigos agora, com 51 ou 53 anos. Anos se passaram com eles em um relacionamento, acho que 14 anos, talvez, não lembro agora. Menos do que isso, provavelmente. Mas eles ficaram muito tempo nesse relacionamento. E eles estão indo ali em direção ao Jude para um jantar e acabam sofrendo um acidente de carro, onde um motorista de caminhão bêbado acaba batendo no carro deles e morrem os três. A partir daí, o Jude entra em um estado de negação absurdo. Ele se recusa a aceitar que isso é verdade, que isso aconteceu. Então, inicialmente, ele cria toda uma ideia na cabeça dele, toda uma mentira para saber lidar com a situação, onde o Willam, na verdade, só tá gravando mais um filme longe pra caramba e que em novembro ele volta. Então, ele vai relendo as mensagens que o Willam mandou pra ele todo dia, na frequência que o Willam mandava, pra fingir que o Willam ainda tá ali. Ele vai cheirando as camisas do Willam pra sentir o cheiro e entender que ele ainda tá ali naquele momento e que ele vai voltar, até o momento que essa farsa não funciona mais. Agora ele sente que todas as pessoas têm muito mais pena dele do que tinham antes. Ele tá nessa bomba relógio que pode a qualquer momento explodir, porque pra ele não faz mais sentido continuar aqui sem o Willam. Era a única coisa que ele achava que era verdadeiramente boa, era a única pessoa que o conhecia de verdade. Ele chega a contar pro Willam sobre o irmão Luke, então ele sente que é a única pessoa que ele conseguiu se abrir e que amava ele independente disso, porque era a única pessoa que sabia a verdade. Então ele acaba não sabendo lidar com essa situação, sabe? Cada vez mais cortes, cada vez mais tentativas de tirar a própria vida. O Harold tá desesperado, tentando cuidar dele. Ele até pede ajuda pro JB em algum momento. Afinal, só sobraram eles dois, o Jude e o JB. E de alguma forma, o Jude começa a sentir um ódio muito grande pelo JB, porque ele não acha justo em que, em um mundo onde existiam os quatro, os dois melhores acabam falecendo primeiro. Que era muito mais fácil na cabeça dele terem ido ele e o JB do que o Malcolm e o Jude. O Malcolm e o Jude não, o Malcolm e o Willam. Ele não sabe lidar com essa situação. Então a situação dele com o JB também fica completamente abalada. Nesse momento eu acho que o Harold já tem 70 e poucos anos, ele já é um idosinho, e o Jude tem 49, eu acho que ele era 4 anos mais novo do que o Willam. Ele tenta viver nessa situação, mas ele não consegue muito bem. E em algum momento ele acaba descobrindo que conforme ele vai perdendo cada vez mais peso e se alimentando cada vez menos, toda vez que ele já entra num estado de fraqueza muito forte, ele começa a alucinar. E quando ele alucina com o Willam. Ele nunca vê a alucinação de fato falando com ele, mas só vê o Willam passando pela casa, pra ele já é o suficiente pra viver nessa alucinação. Então ele começa a emagrecer cada vez mais, ao mesmo tempo que ele ainda tá tomado por esse ódio pelo que aconteceu. Então ele processa a empresa que construiu o carro e a empresa dos airbags que nunca ativaram, a empresa responsável por alugar o carro, ele processa a família do caminhoneiro, ou caminhoneiro em si, que também tem um filho com deficiência, e ele descobre que se ele processar a família do caminhoneiro, talvez eles não consigam se recuperar financeiramente. Mas ele decide que ele não é o único que merece sofrer isso sozinho, então por tudo que ele já passou, que se exploda a família do caminhoneiro, ele processa eles também e acaba com a vida deles se necessário, e ganha realmente disputas milionárias assim. Ele fica conhecido como um advogado impiedoso realmente nesse momento da vida dele. Ele insiste muito tempo na vida, de alguma forma, porque os amigos não desistem dele, eles fazem intervenções, eles descobrem que ele tá emagrecendo, então começam a botar ele numa dieta rígida, onde as pessoas estão seguindo ele no trabalho, e o Harold está com ele em casa, e ele tem que jantar com o JB uma vez na semana, e depois jantar com o Lucian, que é o cara do trabalho dele, ou o Richard também uma vez na semana. Ele tá ali o tempo inteiro com as pessoas ao redor dele, cuidando dele. E embora ele sinta esse carinho e ele tenha pequenos jatos de esperança ali ao longo desse momento, ele não tem mais, pra ele não faz mais sentido viver. Então, em algum momento, o Harold recebe uma ligação e ele sabe que naquela ligação acabou tudo. Ele sabe que é o fim de tudo, sabe? E a ligação é do Andy avisando que o Jude tirou a própria vida. De fato, dessa vez ele fez e ele conseguiu. Ele acaba, eu não lembro exatamente o que acontece, mas ele acaba injetando uma bolha de ar na veia
que causa ali alguma outra coisa e ele acaba perdendo a vida da forma mais bruta possível, porque embora o Andy diga que é indolor, o Harold vai procurar saber e ele descobre que não é, que na verdade foi uma morte muito dolorosa e que ele morreu sozinho 3 anos depois da morte do Willam. O final do livro é uma carta, uma espécie de carta que o Harold escreve pro Willam, tentando entender o que ele poderia ter feito diferente agora que ele sabe tudo o que aconteceu. Porque, basicamente, na época da adoção, anos atrás, quase 30 anos atrás, o Jude vai na casa deles e escreve uma carta enorme contando toda a verdade. E ele quer entregar aquela carta antes do processo de adoção, porque ele quer saber se o Harold ainda vai querer adotar ele, mesmo sabendo toda a verdade. E aí, basicamente, nessa carta, que ele acha só anos depois, quando eles decidem se mudar da casa, que eles não querem mais viver ali, que eles vão limpar as coisas, eles acham essa carta que o Jude escondeu anos e anos, décadas atrás. E ali tem toda a história dele, de tudo o que aconteceu. A história sobre o Dr. Traylor, eu acabei não comentando aqui em algum momento, passei por ela, porque eu não lembro em que momento da história ela é encaixada ali no meio, mas basicamente, depois que ele foge do orfanato, ele começa a vender o próprio corpo na rua para caminhoneiros, para pessoas na beira de estrada, para conseguir comer e se locomover. Por algum motivo que agora eu não lembro qual é, ele quer muito chegar a Boston. Então, ele vai se prostituindo na rua várias vezes para várias pessoas e ele acaba pegando uma doença que deixa ele com um cheiro muito ruim, ele fica fraco com o tempo e um dia ele acaba dormindo na rua e quando ele acorda ele tá dentro do carro desse doutor, que é o Dr. Traylor, que acaba meio que sequestrando ele. O doutor tranca ele no porão e vai tratando ele, vai dando medicação para ele, vai dando comida para ele, né, para ele se alimentar na casa e tudo mais, para ele ficar mais forte, e quando ele ficar forte o suficiente, ele vai pagar pela sua hospedagem ali. Eu acho que de todas as partes do livro, essa em específico é a parte mais pesada e desnecessária. Eu entendo a necessidade de outros momentos, embora ainda tenha achado que tem muito sofrimento gratuito na história, eu entendo certos momentos, mas eu não acho que o Dr. Traylor tinha essa necessidade. Basicamente, ele começa realmente a abusar do Jude por alguns meses. O Jude faz 15 anos ali, trancado no porão. Em algum momento, o cara começa a se nojar dele, porque ele já é muito doente. Ele já tem todas as feridas no corpo que costumam infeccionar. Ainda não aconteceu nada com a perna dele. O acidente de carro ainda não aconteceu. E aí, em algum momento, ele pega o Jude e solta ele num campo e fala pra ele, vai embora, mete o pé. Se você parar de correr, eu vou te atropelar. E o Jude já tá fraco por conta da doença e da falta de comida e por conta de tudo que o cara fez. Então ele acaba caindo algumas vezes enquanto o carro persegue ele. E em um desses momentos o médico decide passar por cima dele com o carro. E é assim que nós temos a situação das pernas dele. O que aconteceu com as pernas dele, o que desenvolveu essa deficiência ao longo do tempo. Foi o atropelamento do carro. E eu acho que de tudo que aconteceu, isso poderia ter sido inserido na história de uma outra forma, sabe? Eu não acho que tinha necessidade do Dr. Traylor, mas eu também não acho que tinha necessidade de várias outras coisas ao longo do livro, então isso é uma questão, assim, mais geral. Basicamente, o livro acaba com essa carta do Harold pro Willam, agradecendo por tudo que ele foi pelo Jude e dizendo que eles sempre amaram o Willam independente do Jude. Mesmo independente de tudo que ele fez ali pelo Jude, eles ainda amavam o Willam como um filho também. E que ele se sente muito egoísta por tudo que ele fez, de ter insistido tanto tempo, porque ele não sabia a história do Jude, e agora que ele sabe, ele acha que foi egoísmo da parte dele insistir para que mesmo sofrendo ele continuasse vivo, para que mesmo sofrendo ele continuasse ali. Então, ele sente que ele nunca vai se recuperar muito bem daquilo, mas que independente de qualquer coisa, se ele tivesse como falar com o Jude hoje em dia, sabendo tudo que aconteceu, que ele teria adotado o Jude de qualquer forma. Que o Jude nunca vai deixar de ser esse filho dele, sabe? A carta final é realmente muito triste, mas eu já tava desgraçada 100 páginas antes. Quando chegam nessa parte dos momentos felizes, é que eu acho que a história se torna realmente triste, porque antes disso, ela é tão horrorosa e grotesca que eu não conseguia me entristecer. Eu só ficava em completo choque a cada página que passava. Mas basicamente, esse é o resumão do livro. Eu não sei como é que isso ficou aí no vídeo, não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, porque aqui eu estou falando há 2h10. Não tem mais uma gota de saliva na minha boca, então eu vou parar aqui por um pouco no vídeo, até porque a iluminação ficou bem ruim agora que nublou lá fora, e eu volto pra falar a minha opinião sobre o livro daqui a pouco. Mas por enquanto a gente para por aqui no resumão.
Então esse foi o grande resumão do livro. Tirei um tempo aqui, por isso que a iluminação tá diferente, a imagem também tá. Porque fui lá beber a água, tocar na grama, me reconectar com o planeta, fazer um carinho num filhote de cachorro. E aí voltei então para falar sobre a minha impressão do livro, depois dessa série muito sofrida de resumão aqui da história. Inclusive tem um ponto importante do resumo ali para contar, que eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar. Mas logo depois da morte do Jude, na carta que o Harold escreve pro Willam, ele comenta que 3 anos depois o Richard, que vendeu o apartamento para ele, que também era amigo dele, acaba falecendo, eu acho que de ataque cardíaco ou algo do tipo, e mais 4 anos ou 5 anos depois do falecimento dele, o Andy acaba falecendo também. Enfim, independente de quanto tempo, se ele tivesse ficado ali talvez um pouco mais de tempo, ele ainda teria visto o falecimento de outras pessoas muito queridas pra ele. Eu acho que esse era um ponto importante também do final da carta, que eu acabei esquecendo de mencionar. Mas tá, agora que o grande resumão muito sofrido e desgraçado da história acabou, vamos sobre a minha impressão sobre o livro de uma forma geral, tudo que eu acho que eu preciso falar sobre a história, se eu gostei, por que eu gostei, e o que eu não gostei, se eu recomendo, se eu não recomendo, enfim. Todas essas coisas, porém, talvez um tanto quanto resumido, vai. Eu já fiquei muito mais tempo falando da história do que, sinceramente, eu gostaria. O primeiro ponto que eu tenho aqui pra comentar é sobre o fato de eu indicar ou não a história. Eu indico? Não necessariamente. Embora tenha sido um livro que eu gostei muito de ter lido, e eu já adianto, eu acho que, comparado aos livros que eu li no ano passado, por exemplo, eu já acho que eu gosto mais desse livro do que até o maior favoritado do ano passado. Então, eu acho difícil, tem muito tempo que eu não me sinto dessa forma com relação ao livro. Eu acho que talvez desde a Guerra da Papoula eu não fico tão horrorizada e tão tocada por uma história quanto eu fiquei com Uma Vida Pequena, e ao mesmo tempo eu não te recomendo. É uma coisa muito específica. Eu sinto que a história tem uma quantidade tão absurda de gatilhos tão fortes que vão atingir as pessoas de formas muito diferentes. Então, eu acho que você gostar ou não gostar desse livro, entender ou não entender a história, se conectar ou não, depende muito da sua experiência individual. Não tem nada aqui nesse livro que tenha sido um gatilho para mim por conta de experiências individuais minhas, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que influencia muito ali no que você pensa sobre a história e no como você se sente com o livro. Eu consegui ficar mais horrorizada do que traumatizada ou triste ou mexida emocionalmente com a história, porque exatamente eu não tenho essa conexão com os acontecimentos, sabe? Nada nem minimamente similar jamais aconteceu comigo. E eu acho que isso influencia muito na sua visão do livro. Eu sinto que se você tem algo aqui pra se identificar, que você tem algo aqui que possivelmente você passou por algo minimamente similar, talvez essa história não seja pra você. Eu acho que esse livro pode te dar gatilhos que são muito absurdos e talvez seja melhor simplesmente não ler, sabe? Então não é um livro que eu vou recomendar com muita frequência. Embora eu tenha gostado muito por pontos muito específicos da história, eu não acho que é um livro que eu vou recomendar por aqui, principalmente recomendar com frequência, como eu faço com outros livros que eu gostei ou que eu favoritei. Um ponto muito importante que eu acho que eu preciso falar, se eu não me engano eu falei isso lá no início do vídeo e agora tá na hora de voltar nesse assunto, é a propaganda antiterapia, antiterapeuta que a autora faz. A Hania, que é a autora de Uma Vida Pequena, eu não vi muito sobre o assunto, porque a minha leitura é muito recente, eu vi outras pessoas falando sobre, e aparentemente a opinião dela sobre terapia é o seguinte: ela não faria, porque ela não acredita que funciona, e por isso ela não faz. E isso, de uma certa forma, essa opinião dela, eu sinto que fica muito clara ao longo do livro, sabe? Eu vi, inclusive, algumas pessoas comentando que pra ela, na cabeça dela, pra funcionar, você precisa querer que funcione. E nesse trecho muito específico, eu concordo plenamente. Eu acho que você precisa querer que a coisa funcione para que possa funcionar. Você precisa estar disposto a passar por essa mudança. E eu sinto que isso fica muito claro no livro, sabe? O Jude é um personagem que nunca está disposto a participar. Inclusive, tem um momento da história ali onde o Willam diz que ele precisa ou ser internado, mesmo que seja
involuntariamente, mas ele espera que de forma voluntária, ou que ele precisa começar a fazer um tratamento com um terapeuta. E aí, é um momento muito triste, inclusive, da história, onde Jude pergunta pro Willam, tipo, se eu te contar tudo, você quer saber? Tá, eu te conto. Se eu te contar tudo, eu ainda preciso fazer essas coisas? Você vai embora? Se eu te contar tudo, você deixa eu não fazer nada disso? E o Willam diz que mesmo assim ele iria embora, porque vai além disso. Porque o Jude realmente precisa desse tratamento, sabe? De uma forma geral, eu entendo muito o comentário de quem diz que o livro tem muito sofrimento gratuito, porque eu concordo. Eu acho que realmente chega um ponto que te dá uma agonia tão grande que você fala, não é possível alguém passar por tanta coisa miserável numa vida tão curta quanto esse personagem passa. E ao mesmo tempo, nessa mesma nota, eu também acho que a vida é muito injusta. E eu conheço pessoas, acredito que vocês também conheçam pessoas, que passaram por muito mais do que outras pessoas passaram, sabe? Eu acho que coisas ruins acontecem com pessoas boas e a vida é extremamente injusta. Então eu acho que, embora nesse caso aqui, sim, eu concorde com o fato de que há muito sofrimento desnecessário em certo ponto da narrativa, eu também acho que eu já vi outras histórias com personagens tão sofridos e miseráveis quanto, mas talvez de uma perspectiva diferente, como é o caso de Os Miseráveis. Os Miseráveis, por exemplo, que é esse grandíssimo tijolo aqui, é um livro onde cada único personagem dessa história é realmente, verdadeiramente miserável. Nós temos um momento da história, se eu não me engano, tem bastante tempo que eu li isso aqui, então me perdoe aqui qualquer coisa que esteja minimamente fora do lugar, mas se eu não me engano, tem um momento da história onde a Fantine, depois de se prostituir, ou antes de se prostituir, ela vende os próprios dentes para conseguir comprar comida. Então, ao mesmo tempo que eu entendo, eu também acho que é uma coisa que eu já vi em outros livros, sabe? Olhando agora pra história, depois de já ter finalizado o livro, eu tenho uma impressão muito diferente do que eu tinha no início. Porque ao mesmo tempo que eu vejo a quantidade de miséria, a quantidade de cena horrível e a quantidade de coisa ruim que o Jude sofreu, eu acho que, embora seja uma vida muito pequena, ela tinha alguns pontos de coisas muito boas, mas que o Jude nunca foi capaz de apreciar e de se permitir ser feliz por essas coisas boas por conta de tudo que aconteceu. Em algum momento da história, ele chega até a comentar que o irmão Luke havia prometido que com 16 anos essas coisas parariam, e de certa forma elas param, né? Que é quando ele conhece a Ana e tudo mais. Mas ainda assim, as hienas desse passado, de tudo que aconteceu, nunca abandonam ele. A parte do livro ali que tem os anos felizes, de alguma forma muito bizarra, eles ainda conseguem ser felizes, sabe? Eu acho que, embora em alguns momentos eu tenha muito me questionado se eu gostei da forma como o livro é escrito ou do livro em si, eu acho que tudo combina-se ali para um conjunto geral de uma coisa que me marcou muito. Foi um livro que 6, 7 dias depois de ter terminado, né, no dia de hoje, eu ainda não consegui parar de pensar. Eu durmo pensando nesse livro e eu acordo pensando nesse livro. Eu sinto que eu vejo as coisas de uma forma diferente por conta desse livro. Eu acho que a escrita do livro realmente é uma coisa que eu nunca vi antes, assim, sabe? É envolvente, é uma forma diferente de contar a história ali, que te prende e eu não sei explicar. É um livro denso, inclusive eu gostaria de ressaltar que a diagramação é uma bomba, tá? Parece que por pouco as palavras não saem correndo aqui, ó, da parte de cima da página. E ainda assim, mesmo sendo um livro denso e que em alguns momentos são só basicamente os pensamentos dos protagonistas, ou seja, blocos gigantescos assim, com parágrafos enormes que não acabam nunca mais, eu não consegui abandonar o livro por nada. Tirando os momentos em que eu realmente precisava parar pra respirar, pra tocar a grama, eu pegava o livro e eu ia desesperadamente lendo. Se eu não me engano, eu levei 5 ou 6 dias para ler Uma Vida Pequena, considerando que eu estava viajando. Um outro ponto interessante de falar é que tem muita coisa aqui na história que, inicialmente, pra mim não faz sentido. Quando você pega a história pra ler, quando você começa a passar por esses momentos, você se questiona por que ele aceita isso, por que ele passaria por isso, eu jamais passaria por isso, eu jamais aceitaria tal coisa, eu já teria ido embora, eu já teria xingado, eu já teria batido, eu já teria feito isso e aquilo. Mas eu acho que a escrita ela é tão imersiva e a história do Jude ela é tão explicada ao longo da narrativa que você consegue entender por que ele
se propõe a passar por aquelas coisas. Porque ele passa por certas situações e aceita passar por certas situações. Realmente não é um livro que eu pretendo panfletar por aqui, sabe? Eu acho que é uma história muito específica que depende muito de muitos fatores, de muitas nuances pra saber se você vai gostar, se você vai se identificar, se você vai compreender a história, de que forma essa história vai bater em você. Então eu não acho que é um livro que eu vou recomendar muito por aqui, mas foi uma história que eu gostei bastante. Eu não li nada similar a esse livro, acho que nunca. Realmente nunca. Eu até fiz aqui algumas comparações com algumas coisas específicas de A Guerra da Papoula, mas são livros completamente diferentes. Não tem nada de similar, embora eu esteja comparando por motivos específicos, que eu acredito que só se você tiver lido os dois livros, talvez você consiga compreender. Mas eu nunca li nada do tipo, nada assim como esse livro, e eu sinceramente não acho que eu vou. É um livro que vai ficar aqui na estante pra sempre, eu tenho absoluta certeza disso. Não é um livro que eu vou me desfazer, mas também não é um livro que eu vou ficar aqui te recomendando todo santo dia, sabe? Uma Vida Pequena é, na minha opinião, um dos livros mais vívidos que eu já li. Eu nunca me senti tão teletransportada pra dentro de uma história como eu me senti nesse livro. Eu me sentia quase como parte de um quinteto ali, sabe? Não eram somente os 4 protagonistas, eram os 4 e eu também no meio da história. Eu acho que ela é vívida a esse ponto e, ao mesmo tempo, exatamente por conta disso, o livro se torna extremamente repulsivo. Eu entendo a crítica a sofrência gratuita da história e concordo em certas partes ali sobre isso. Eu também acho que não precisava de tanto pra passar a mensagem que o livro queria passar, sabe? Mas eu ainda assim consigo gostar muito dessa história. Então eu gosto muito, eu favoritei, entretanto, eu não acho que eu te recomendaria. Eu tenho total intenção de reler Uma Vida Pequena daqui a alguns anos. Eu não sinto que existe um momento em que eu vou estar preparada psicologicamente pra pegar esse livro de novo, mas eu acho que ninguém nunca tá? Fica o aviso aqui. Se você está esperando um momento bom pra ler esse livro, não existe esse momento. Eu tenho total intenção de reler esse livro porque eu sinto que todas as informações, elas estavam ali desde o início, sabe? Desde pequenos momentos ali da história, onde eu lembro agora, por exemplo, de um personagem tentando abraçar o Júdio no início do livro e ele se esquivando, assim. Eu acho que pequenos pontos sobre tudo que acontece ao longo do livro estão ali desde o início. Então é um livro que eu gostaria muito de reler e mesmo sabendo agora o final, sabendo tudo que acontece, eu acho que eu teria uma expectativa e uma percepção completamente diferente da história. Então eu tenho a intenção de reler Uma Vida Pequena daqui a alguns anos, tá? Nada num futuro próximo, embora no momento em que eu tenha terminado, no dia seguinte eu tenha tentado engatar num outro livro, não tenha conseguido, e no outro dia, num outro livro, não tenha conseguido, eu cheguei a pensar no momento em reler isso aqui. Porque, gente, não é possível, entendeu? Eu não vou conseguir superar a história, preciso dar uma relida. Mas eu sinto que com esse vídeo aqui, dando a minha opinião completa, revivendo a história, fazendo resumo pra vocês e falando sobre o que eu penso sobre o livro, talvez eu consiga me curar dessa ressaca e pegar alguma outra coisa pra ler ao longo dessa semana. Eu espero que sim, a maratona de clássicos vem aí. Dito isso, não é de longe, nem de longe, um dos livros em que eu mais chorei quando eu peguei pra ler. Tem outros livros que eu chorei muito mais, inclusive Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro bem mais curto do que esse aqui, porque eu acho que a história é mais chocante e horrorizante é uma palavra? Do que triste em si, tirando o final é devastador. Acabei de perceber que, aparentemente, nem o celular aguenta mais me ouvir falar sobre Uma Vida Pequena. Então, aparentemente, tá na hora realmente de finalizar esse vídeo. Mas eu espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas sobre o livro, toda a sua curiosidade, caso você não tenha vontade de ler, ou pelo menos que você tenha entendido a minha opinião sobre a história. Embora tenha sido um livro que realmente eu tenha gostado, eu tenha entendido o lado do Jude, eu tenha gostado muito da forma como a história é contada. Não é um livro que eu vou recomendar muito por aqui, que eu acho que depende muito da sua experiência individual de vida, a sua relação com essa história. Então eu acho que é um livro que meio que vai ficar aqui na estante e que eu vou lembrar sempre com um sentimento muito forte dele, mas não necessariamente eu vou indicar muito por aqui. Enfim, se você gostou desse vídeo e conseguiu sobreviver até o final, muito obrigada pela companhia. Deixa um comentário para eu saber que você passou por aqui, uma curtida também, salve, dá um hype nesse vídeo. Vejo vocês em breve em algum outro vídeo por aqui.